já está tudo certinho. Boa tarde novamente a todos. Agora espero que me consigam ver e ouvir, está bem? Vamos então, sem mais demoras, começar a tratar de fazer a nossa pavlova. A pavlova é aqui uma sobremesa à base de merengue, e este merengue é um merengue francês. Vai ser cozida no forno e o ideal é que ela seja cozida no forno a uma temperatura mais baixa durante mais tempo. Há quem faça também com a opção que eu dou aqui no modo de preparação, ou que está aqui escrita no modo de preparação da nossa ficha técnica, 140 graus, 30 minutos, mas lá está, a cor vai ficar mais acastanhada, o ideal é que quanto mais esbranquiçada fique, melhor, está bem? Portanto, para isso, menos temperatura, mais tempo de cozedura, está bem? A pavlova é algo muito versátil aqui em termos de sabores, apesar de que a mais conhecida será então aqui a com frutos vermelhos. Eu vou-vos aqui apresentar uma versão em que vai levar um lemon curd, está bem? Um curd de limão que nos vai dar aqui algum contraste no doce que é a pavlova, vai-nos dar aqui então algum contraste de sabores e vai ficar aqui bastante interessante, está bem? Vamos também fazer um creme de natas e mascarpone, aqui o mascarpone é uma quantidade mesmo muito pequenina, mas vai dar logo aqui um interesse de sabor e estabilidade também à nossa nata, que por norma também entra nas pavlovas, está bem? Vamos, e porque eu quero que este curd arrefeça para eu o utilizar, vamos começar então por fazer o curd, está bem? Passamos então depois para a pavlova em si e por fim, quase mesmo na altura de conseguirmos aqui utilizar e empratar então a pavlova em si, vamos bater as natas com o mascarpone e o açúcar em pó, está bem? Para isso, para então aqui começarmos o nosso curd, a versão que eu tenho aqui na vossa ficha técnica é válida e este curd vocês podem o fazer de duas maneiras. Uma é a que está presente na ficha técnica, ou seja, o açúcar vai ao lume com o sumo de limão até que este derreta, está bem? Vertem para os ovos, mexem bem, volta cá para dentro e vai engrossar, está bem? Quando for a engrossar, é importante que este creme arrefeça até aos 40 graus para lhe emulsionarmos a manteiga fria com a varinha mágica e vamos ter aqui um creme, não é firme, mas depois com uma coloração mais esbranquiçada e perfeito para usar imediatamente. Ou também podemos fazer, que é o caso do que vamos fazer aqui hoje, a versão direta, está bem? Podem utilizar as duas formas, das duas maneiras, é um bocadinho depois ao vosso gosto. Eu acho que a maneira de emulsionado, ele fica com uma textura imediatamente boa, mas acaba por ter aqui um trava-manteiga mais presente. Enquanto que esta forma, para ganhar a textura, vai demorar um bocadinho mais no frigorífico, mas em termos de sabor também fica bastante bem. Está bem? Ficam aqui as duas opções, cabe a vocês depois escolher ou testar qual das duas vos faz mais sentido, está bem? Estamos a fazer uma quantidade muito pequenina porque não faz sentido estarmos aqui a gastar muita matéria-prima nem a fazer grandes quantidades, portanto eu estou a aquecer o meu sumo de limão com o açúcar e vou esperar até que ele comece aqui a fervilhar, está bem? Ele vai derreter e vai então estar perfeito para entrar então nos ovos e mexendo então com a vara, está bem? Pronto. Eu acho que estou a ouvir aqui barulho, portanto se alguém tiver o microfone ligado, peço mesmo que desligue para não fazer interferência durante a nossa sessão, está bem? Pronto. Vou já aqui preparar as varas. Boa tarde, Angelina. Vou já aqui preparar as varas, está bem? Estarem já à mão, mas eu vou mexer maioritariamente o meu creme com o Salazar. Porquê? Neste caso, e acho que será o caso em que eu usaria, se tivéssemos varas de silicone, usaria as varas de silicone. Porquê? O limão com a fricção entre as varas de inox e o tasca de inox pode acabar por dar um travo mais assim
de ferrugem, por assim dizer. Parece ferrugem, mas não é verdade, porque não há aqui nenhuma contaminação, mas pode dar esse aspecto de sabor ao creme. Portanto, eu arranjei aqui uma taça de vidro, não é verdade? E, portanto, eu vou verter o limão, o sumo de limão quente com o açúcar para os ovos, mexo aqui, mas depois volto com muito cuidado e aqui com o lume brando, volto ao lume a mexer, mas com o Salazar, está bem? Para garantir aqui que não interferimos no sabor, está bem? Aqui esta fricção dos dois materiais com aqui deve fazer alguma reação com o sumo de limão, que depois acaba aqui por interferir no sabor e não é tão agradável. Há pessoas mais sensíveis que não conseguem mesmo comer, há outras não tão sensíveis que já não faz tanta diferença, mas pelo sim, pelo não, conseguimos aqui dar a volta à situação, está bem? Vamos aqui então esperar que o sumo de limão comece a levantar a fervura. Quando o sumo de limão estiver pronto, quando o nosso creme em si depois estiver pronto, o que é que vamos fazer? Vamos levá-lo ao frigorífico. Já sabem, quanto maior for o recipiente e maior for aqui a quantidade de espaço que tiverem para o vosso creme arrefecer, melhor, mais rapidamente ele vai arrefecer, está bem? Vamos aqui só esperar que ele ferva. Eu não queria pôr o lume muito alto para depois também não o ter no lume muito alto quando for a colocar os ovos cá dentro. Referi também que eu tenho aqui raspa de 1/4 de limão, está bem? Acho que a raspa vai dar aqui um sabor também bastante agradável ao nosso creme e dar aqui depois também algum interesse, está bem? Poderiam fazer este curd de laranja, de maracujá, está bem? Acaba por ser também aqui algo muito interessante e funciona muito bem estas receitas com, então, frutas ácidas, está bem? De maracujá fica mesmo maravilhoso. Para isso bastava só que trocassem aqui a quantidade do sumo de limão pelo sumo de laranja ou pelo sumo ou polpa de maracujá, está bem? Podem utilizar este curd para fazer tartes de limão, para dar aqui um toque numa sobremesa, num semifrio, num bolo, está bem? Ou então aqui para rechear a vossa pavlova. A pavlova não tem necessariamente que ser só de frutos vermelhos, portanto, é aqui darmos aqui asa à nossa imaginação, está bem? Ele já está a levantar a fervura, eu acho que vocês conseguem ver, portanto, o meu açúcar já foi todo dissolvido, portanto, agora vou, primeiro, enquanto aqui a fervura acalma, vou misturar o meu ovo. Eu tenho aqui cerca de 80 gramas de ovo, usei um ovo inteiro, abri um ovo à parte, misturei-o bem e pesei então as gramas que me faltavam para as 80 gramas, está bem? Vou colocar aqui de parte para não sujar, nada, falta-me aqui o resto. Ok? E vou verter. Começam aqui vocês a perceber que todo o processo em que leva algo quente, uma calda, seja aqui com sumo de limão ou não, seja leite ou não, qualquer líquido que vá quente para os ovos, que a seguir tenha que entrar os ovos, vocês têm sempre então que misturar o líquido quente nos ovos e só depois então é que levam tudo de novo ao lume, está bem? Vamos colocar então agora ao lume. Como estamos a usar ovos frescos e nem sempre conseguimos desfazer bem as partículazinhas ali da clara, eu pelo sim pelo não, depois de adicionar a minha manteiga, vou na mesma triturar tudo com a varinha mágica, está bem? É importante que o Salazar, que vocês vão aqui a todos os cantinhos do tacho, raspem tudo muito bem e deixem aqui com calma e paciência, enlumbrando que o vosso creme então vá espessar.
Já vem aqui o cheirinho a limão. Ok. Também podem usar este creme para rechear eclairs, por exemplo. Fica muito interessante. Aqui é uma panóplia de opções que vocês podem utilizar. Ok. Estava a ver onde é que tinha o meu copo medidor para depois a seguir poder triturar o meu creme. Poderiam aqui adicionar folhas de gelatina se fosse o caso, está bem? Imaginem que querem fazer uma tarte de limão. Convém que coloquem folhas de gelatina para que o vosso creme tenha consistência e aguente a forma quando forem cortar as vossas fatias de tarte, está bem? Portanto, a receita é exatamente a mesma, mas para se calhar esta quantidade de curd eu colocaria apenas uma folha de gelatina, está bem? Quando forem fazer o dobro da receita, dobram a receita também da gelatina e podem então aqui ter a quantidade certa, ter sempre atenção. Tudo quando dobram as receitas ou fazem menos ou mais quantidade, as contas têm que estar sempre super bem feitinhas, que é para garantir que não há aqui nenhuma confusão e depois não há aqui nenhum erro e depois vai ter que provavelmente ir tudo para o lixo, está bem? Eu vejo aqui alguns pedacinhos, o que é que acontece? Eu não coei na totalidade o sumo, tirei apenas do limão, ou seja, tenho aqui alguns pedacinhos de limão. Caso vocês pretendam, podem colar o sumo e tirar toda a polpa do limão, está bem? Eu acho que é perceptível e vocês conseguem ver aí que, em casa que o meu creme já está a ganhar alguma consistência, está bem? Mas eu preciso que ele fique mais espesso. Ok. Já está aqui a ficar com consistência. Ok. Até agora, alguma dúvida em relação ao creme de limão? Obrigada. Vamos aqui, paciência, é sempre a chave para tudo na pastelaria, não é verdade? Ok? E quase, vou aumentar só um bocadinho para ver se ele engrossa ligeiramente mais depressa. Ok? Se eu quisesse juntar a gelatina, quando é que juntava? Neste caso, depois de ela estar demolhada, quando é que eu juntaria a minha gelatina? Exatamente, antes de colocar a manteiga, está bem? Demolhada, espremia a gelatina, a água muito bem da gelatina e colocava neste preciso momento, antes de colocar a manteiga. Está bem? Sim. Quem é que fala comigo? Sónia, desculpe, diga-me. Não, porque vai ficar a saber com ligeira. Neste caso, como é um creme tão suave, tão simples aqui em termos de sabor, iria ficar a notar-se provavelmente o sabor da maisena. E ele engrossa por si só, não necessita aqui do poder da maisena, está bem? Em coisas que engrossam naturalmente, não há necessidade, é só a ação do calor. Não há necessidade de adicionarmos aqui mais nada, está bem? Nada. Faz sentido o seu pensamento, ó Sónia, não é? Não me pensa aqui erradamente, faz sentido. Para engrossar, por norma, utilizamos aqui a maisena, mas neste caso em específico não será necessário porque ele acaba por espessar. E não se esqueçam, as coisas depois de frias acabam sempre por espessar mais do que quando estão quentes, não é verdade? Eu vou só triturá-lo ali atrás, está bem? Para não estar ali a pôr mais uma, porque eu acho que também não se vai ver assim grande coisa. Vou juntar a minha manteiga
e vou triturar tudo com a varinha mágica, antes de colocar num recipiente para arrefecer, está bem? Vou-vos mostrando. Okay. E vamos então triturar. Atenção que as quantidades mais pequeninas, depois há sempre aqui mais dificuldade em que a varinha consiga chegar a tudo, está bem? Diga. Não. Porque eu não vou triturar tempo suficiente para isso. Ok? Como veem, ele cria algum ar, sim, mas não espuma, está bem? Vou buscar aqui já um recipiente e vou verter tudo. Ele fica mais esbranquiçado, também lhe estivemos a acrescentar algum ar, não é verdade? Mas o suficiente. Ok? Digo-vos, agora lembrei-me, acho que nunca vos tinha falado desta ressalva com a varinha mágica. Atenção ao perigo que é a varinha mágica, não é verdade? E sempre que forem fazer esta parte de limpar a varinha, sempre desligada, ou desligada da corrente, ou retirada a parte de baixo da cabeça da varinha, que é para não haver aqui a tentação, que muitas vezes há a tentação de pôr aqui o dedinho, e ao mesmo tempo estamos aqui se calhar a carregar e haver aqui algum desastre e algum acidente bastante grave, está bem? Já conheci bastantes pessoas que se magoaram com as varinhas mágicas assim, está bem? Portanto, precavermos aqui e agirmos sempre preventivamente na questão dos acidentes, está bem? Colocar tudo. Eu estou a fazer uma quantidade pequenina, mas lá está, a pavlova também não necessita de uma quantidade gigantesca de curd, está bem? E também estamos todas as quantidades hoje são assim mais pequeninas, mas acho que é mais do que suficiente para o que estamos aqui a fazer, está bem? Conseguem ver aqui ao de cima, é pouquíssima quantidade para o meu recipiente, mas, ou seja, vou ter que estar aqui a criar uma quantidade pequenina e vai arrefecer muito mais rapidamente, que é o que eu quero, não é verdade? Pronto. Isto vem tudo para aqui, para agora eu colocar película em contacto. Todos os cremes, já sabem também, película, todos os cremes que vão quentes a arrefecer ao frigorífico necessitam de película em contacto para que não crie ao arrefecer aquela capa mais espessa, está bem? Sempre em contacto. Ok. E frigorífico. O curd de limão pode ser congelado, está bem? Exatamente agora, ou daqui a bocado quando arrefecer, ele pode então ser congelado para vocês utilizarem depois posteriormente. Ok? Vamos aqui preparar tudo para começarmos com bater as claras. Aqui já tenho as claras na batedeira, tenho também pesado o açúcar, a maisena e vamos começar então por começar a bater as claras e quando esta começar a criar espuma vamos adicionar o açúcar por 3 vezes, está bem? Aqui é um merengue francês, muito simples, vamos deixar então a clara bater, ficar bem firme e quando ficar bem firme e estiver no ponto vamos adicionar a quantidade minúscula que aqui está, mas que vai dar estrutura à pavlova, está bem? Que é a maisena, ok? Dizer-vos que comprei aqui claras líquidas e estou a utilizar claras líquidas, neste caso faz-me todo o sentido não desperdiçar as gemas porque não necessitei delas, não é verdade? E como tal comprei e estou a usar então as claras líquidas, como vos falei da marca Dovo. Vocês podem encontrar então já em quase todos os supermercados ou as grandes superfícies, está bem? Vou começar a bater e como é muito pouca quantidade aqui para a minha batedeira, vou dar sempre aqui uma ajuda para que as varas cheguem lá em baixo, está bem?
aqui é sempre bom conhecermos os nossos equipamentos. Eu sei que não poderia agora ir fazer mais nada, porque senão, bem que eu podia estar aqui a tarde inteira, que a minha clara não ia bater, porque as varas mal chegam lá abaixo, está bem? Para esta quantidade, estamos a usar aqui também apenas 90 gramas de claras, é uma quantidade muito pequenina, é o equivalente aproximadamente a 3 ovos, a claras de 3 ovos, não é verdade? E portanto aqui é uma quantidade muito pequenina para estas batedeiras grandes, está bem? Ela começa já a criar espuma, eu acho que é bastante visível para vocês aí na câmara de cima. E eu daqui a nada, quando começar a ver mais espuma e menos o fundo, vou já começar então a adicionar o meu açúcar. Ivanka, não precisam necessariamente, o cremor tártaro vem ajudar, mas não é obrigatório usar. A pavlova vai ficar estável, mas não é necessário aqui, não é obrigatório, está bem? Imaginem que iriam ter, se calhar, uma pavlova em camadas, ou iriam aqui quase que fazer uma camada, montar-se, ou seja, uma pavlova aqui por camadas. Aqui, se calhar, para que esta ficasse mais estável, já iria colocar o cremor tártaro, está bem, Ivanka? As quantidades, Ivanka, vai ter que ver, por norma, nas embalagens onde estão, onde vêm... onde o cremor tártaro vem, não é verdade? A embalagem, por norma, diz a dose recomendada a utilizar, está bem? Quando é que é colocado, juntamente com o açúcar diluído, está bem? Dissolvido. É um pó muito fininho, portanto convém ser dissolvido no açúcar. Eu aqui já estou na segunda vez que estou a adicionar o meu açúcar e já que estou a começar aqui a ter uma clara formada. O que eu noto sempre alguma necessidade é de, já sabem, eu faço isto em quase tudo, remexer aqui as laterais, e há sempre algum açúcar que fica aqui nas laterais, há sempre alguma clara que fica aqui um pouco mais mal, que ficou na lateral, ai que isto me caiu, que fica na lateral e que depois então não é tão bem dissolvida, portanto não custa nada colocarmos então aqui o Salazar a raspar tudo, está bem? Eu estou a pôr a minha velocidade um pouco mais alta do que é normalmente aconselhado, porque a minha batedeira também tem uma potência um bocadinho menor, portanto aqui consigo perceber que posso então ainda aumentar a velocidade, está bem? Convém que o merengue fique bem firme, que forme aquilo que eu estou sempre a falar, o tal biquinho de pato, está bem? Quando retiramos as varas. Vamos aqui esperar só mais um bocadinho. Vamos verificar o ponto, que eu acho que ela ainda pode ser um pouco mais batida, porque ela ainda está muito líquida, conseguem ver que ainda escorre bastante, portanto vamos insistir e bater mais um bocadinho, está bem? E só quando estiver no ponto, o merengue estiver pronto, é que eu vou então colocar a maisena aqui e acabar por envolvê-la ainda aqui com as varas, está bem? Vamos então aqui voltar a ver.
É engraçado como 2 minutinhos, se tanto, fazem a diferença. Ela, já veem que ela aguenta bastante mais, está bem? Está, então, aqui prontíssima. Vou já adicionar, perdão, a maisena. E voltar a bater. Mais devagar para a maisena não ir toda pelos ares. E ir aumentando gradualmente, parar, raspar os lados e terminar de bater. Okay. Feito. Vou só aqui passar as minhas mãos por água e preparar o meu saco pasteleiro e a minha boquilha para poder tender a pavlova. Outra coisa que é bastante variável na pavlova é a maneira como a colocamos para cozer, como lhe damos a forma. Eu posso usar um saco pasteleiro e boquilha, como vou fazer agora, ou posso também simplesmente usar uma espátula e tender mais assim, livremente, assim como se costuma dizer, um pouco mais rústico, está bem? Com o saco pasteleiro podemos dar imensas formas, é um bocadinho darmos aqui asas à nossa imaginação e também fazermos algum estudo, não é verdade? Porque também, como eu vos digo algumas vezes, e é um facto, é importante aqui também nós não pararmos o nosso conhecimento e andarmos sempre à procura do que é que se faz e como se faz e de quem é que anda a fazer e como é que anda a fazer. Isto, a pandemia veio-nos trazer uma coisa muito boa, que foi cada vez mais a partilha de grandes chefes de pastelaria, partilham cada vez mais o que fazem, o seu dia-a-dia nas pastelarias ou os seus trabalhos no Instagram, maioritariamente, portanto, as redes sociais não servem só para andarmos a colocar fotografias ou para ver como se diz a vida dos outros, aprendam e utilizem-nas também para aprenderem um pouco mais e verem o que é que se anda a fazer na nossa área, está bem? É muito importante isto. E serve também como montra do nosso trabalho, não é verdade? Usar aqui as redes sociais para postar fotografias que nós colocamos é muito importante aqui também como portfólio do que nós também fazemos. Ok? Vou aqui retirar para o lado a minha batedeira e encher no meu saco pasteleiro. Travem sempre o saco pasteleiro para garantir que não vai começar a escorrer o que estão a colocar dentro do saco, está bem? Pela boquilha. Vai colocar aqui só. E, apesar de que eu digo que para não vale a pena colocarem tudo, hoje este preparado é tão pouquinho que podem colocar toda a quantidade no saco, está bem? Alguma dúvida que tenham? Ele não está líquido, ele parece, mas ele depois vai aguentar a forma ali quando formos a colocar no... Ele não está líquido, ele escorre um bocadinho, mas não está líquido, senão não conseguia aqui sequer estar a tirá-lo com o Salazar, está bem? Eu vou usar o tabuleiro, estou a reutilizar o papel que utilizei ainda há pouco e vou aqui, nem vou sujar o tabuleiro, filo há bocadinho como costumo fazer e como mostrei na massa choux, mas como virei o papel ao contrário e aquela parte onde esteve as outras pavlovas a cozer acabaram por agarrar ao tabuleiro, o que ajuda-me aqui depois agora a tender. Eu vou tender um bocadinho de algumas maneiras, está bem? Vamos aqui quase que fazer uma flor, devagarinho, não vale a pena estarmos com pressa, quanto mais rápido tentarmos fazer, principalmente usando aqui o saco pasteleiro,
mais difícil vai ser terminar aqui o nosso trabalho, está bem? Não ficou assim propriamente direitinha, mas aqui vou fazer, como é que eu fiz ali? Vou fazer aqui uma maior. Caso quisessem fazer uma mesmo grande, até para servir de sobremesa de grupo, de bolo, não é verdade? Poderiam estar a utilizar também uma boquilha maior. E aqui esta, vou deixá-la lisinha. Estão a ver? Ele parece que está líquido, mas se estivesse líquido acabava por não conseguirmos aqui, tendo ele nem aguentava a forma, não é verdade? Vou usar a minha espátula e vou aqui abrir aqui um bocadinho a sua forma e abrir uma concavidade no centro para que eu depois consiga pôr o meu recheio, está bem? Esta fica assim um bocadinho mais freestyle e aqui vou tentar também abater aqui ligeiramente o meio destas que eu fiz aqui quase que em flor, para também conseguir então colocar o recheio. Ok? Está feito? Vamos ao forno. Aqui podem tentar aqui experimentar 140 a 30 minutos. Vai depender muito do vosso forno e como depende muito do meu forno e este acaba por ser muito potente, eu vou arriscar e fazer mesmo só 100 graus durante mais tempo. E este mais tempo, há pouco foi-me aqui 1 hora. Está bem? Portanto, 100 graus, 1 hora, tem um resultado mais garantido. Vou pôr aqui, para começar, se calhar meia hora. Ao final desta meia hora, venho ver como é que está a cozedura, está bem? Vou aqui já preparar, eu tenho ali 3, portanto se calhar preparo aqui já 3 pratinhos. Vou buscar aqui outro. Para colocar. Vamos só depois terminar a nata batida com o mascarpone. Ele já não está muito pequeno, portanto eu vou colocá-los aqui em cima. E trago já as pavlovas que tive a fazer antes. Estão mais ou menos do formato que eu tendi ali. Tenho uma maior, tenho uma mais freestyle e tenho esta em flor que eu vou querer sobrepor, está bem? Eu aqui ainda lhe vou partir este meio, como fiz agora, para garantir que eu tenho espaço para o meu creme de limão, está bem? Vou pôr o creme de limão, um bocadinho das natas e do mascarpone, coloco e faço aqui quase com um bolo em camadas, está bem? Vou deixar assim, para depois, quando formos aqui a fazer a montagem, estar tudo preparado. E aqui também preciso de espaço, então, para fazer bater, então, as natas e o mascarpone. Vou tirar isto daqui e trazer a minha batedeira manual. Assim. Alguma dúvida que tenham ficado? Eu estou sempre a repetir, mas mais vale para garantir que vocês não ficam com nenhuma questão sobre o que estamos a fazer. Sim. Uhum. Não sei se estou a compreender a sua pergunta. Se tem que deixar a porta fechada do forno? Aberta? Não, a porta tem que estar fechada, Angelina. Mas qual era o propósito com a porta aberta?
nunca ouvi tal coisa, mas digo-lhe que, no máximo, o que eu faria era, imaginemos que eu, por acaso, daqui a pouco tenho que ir fazer qualquer coisa e não consigo, por exemplo, estar aqui daqui a meia hora, ou daqui a uma hora, se calhar programo o meu forno para se desligar, ou imaginem que eu até, por exemplo, que passou esta meia hora, mas que daqui a bocado eu tenho que sair e buscar a minha filha à escola, que é daqui a 5 minutos, que é aqui ao lado, mas, pelo sim, pelo não, desligo o forno e aí abro um bocadinho a porta, quando já sei que está quase, está bem? Mas agora, a cozedura dela, total, 100 graus, cerca de 1 hora e porta fechada, está bem? Pelo menos estas foram cozidas exatamente assim, não sei se vocês conseguem ouvir, ela está sensível, faz sentido, é normal, mas ela descolou do papel vegetal perfeitamente bem. Não está com um ar muito acastanhado, porque às vezes as temperaturas muito altas acabam por deixá-las assim com um ar muito acastanhado. Ela está, não pega e faz aqui algum som, não sei se vocês conseguem ouvir do microfone, mas ela faz aqui algum som e está cozidinha, está bem? No ponto em que é normal a pavlova estar cozida, está bem? Então, para estas natas com açúcar em pó e mascarpone, vou colocar já o açúcar em pó para começar a bater. Já tenho aqui que coloquei raspa de limão para dar aqui um sabor e para cortar aqui se calhar um bocado da gordura da nata e do mascarpone, está bem? Bianca levantou a mão, pode falar, diga-me, o que é que precisa? Qual é a sua dúvida? Talhou tudo? Então tem que ferver o açúcar e o sumo, verter para os ovos e levar ao lume a engrossar. Pronto. Então aqui se calhar o seu lume estava muito quente, se calhar estava o seu lume muito quente e acabou por cozer antes da Bianca ter tempo para mexer como deve de ser. Pode ter sido isso. Está bem? Por isso é que eu aconselho sempre o lume o mais brando possível, dentro dos normais, não é verdade? Não vamos estar aqui num 2 ou num 3 ou num mínimo para também demorarmos eternidades, está bem? Mas um lume brando para garantir que não estamos aqui a criar, a aquecer demais e depois criar grumos, está bem? Vou começar a bater aqui então as natas. Tenho, como vos estava a dizer, raspa de limão. Eu sou suspeita porque adoro limão em si e acho que torna tudo aqui um bocadinho mais agradável, mas atenção, caso não adorem ou caso não queiram aqui ou queiram só as natas, também é possível, está bem? Caso quisessem raspa de outro citrinho, também é possível. Às vezes eu costumo dizer, o céu aqui é um bocadinho o limite, está bem? Se quisessem um bocadinho de raspadada de extrato de baunilha, também ficaria bem, está bem? Adaptem sempre aqui ao sabor que estão a fazer. Bem, comecei aqui a bater só para começar a dissolver. Estava aqui quase que a acontecer aqui um desastre. Para dissolver aqui então o açúcar em pó e agora adiciono o mascarpone. O mascarpone aqui vai dar estabilidade à minha nata, está bem? E acaba por também ter um pouco aquele sabor mais característico do mascarpone, apesar de muito levezinho. Como tem bastante gordura também, acaba por ser muito fácil e muito bom para bater, está bem? Já sabem, atenção a bater natas, não queremos aqui que façam manteiga, está bem? Ou seja, não queremos aqui bater demais as vossas natas, portanto, quando elas estiverem cremosas e quando tirarem as varas ela esteja a fazer o tal biquinho de pato, está perfeito. Também tem que ter consistência, como é óbvio, para aguentar a forma, não é? Não pode estar demasiado líquida. Sempre que fazem a vossa mise en place, eu como por exemplo eu fiz a minha mise en place toda antes de começarmos aqui o webinar, mas as minhas natas e o mascarpone estiveram sempre à espera no frigorífico para não aqui aquecer as natas com a temperatura ambiente, está bem? Eu só as retirei agora quando as fui utilizar, portanto aconselho que façam sempre o mesmo, está bem? Ou que pesem na hora, ou então que guardem as taças da mise en place no frigorífico. Ele já está a ganhar alguma consistência.
em batedeiras de pé com mais potência, este processo também é bastante rápido. Eu agora que reparei que tinha isto no mínimo. Também é normal, demora mais tempo. Estão a ver que a textura dele já está completamente diferente. Quando eu começo a achar que está quase, venho ver, ela ainda está um pouco líquida, portanto vou bater mais um pouco. E está impecável. Faz o biquinho de pato, não está líquido e vamos então utilizar. Vamos colocar aqui de lado. Vou buscar sacos pasteleiro para poder então tender tanto o curd como a nata. E vamos proceder à montagem. Ok? Saco pasteleiro. Neste eu não coloquei boquilha porque não necessito, porque aqui já é um trabalho um pouco mais, não necessita aqui tanto aqui da precisão da boquilha. Basta-me abrir aqui o saco e é suficiente. Ok. Parece que tem pedacinhos, e tem mesmo, que é a casca, a raspa do limão que eu coloquei. Vamos raspar com a cuia aqui toda esta quantidade de nata que está para cima, que faz falta é cá em baixo. E está pronto. Vou deixar aqui de parte e buscar o meu curd, que na quantidade que tínhamos ali na nossa taça, parece-me que já deve estar na temperatura certa. Já sabem, tudo aqui os nossos timings são sempre um pouco mais, não é apressados, mas é um bocadinho mais apressados do que deveriam de ser. Portanto, não tenham problema em deixar o vosso curd descansar, está bem? Umas 2 horinhas antes de o utilizarem na pavlova ou no que quer que seja, está bem? Bianca, levantou a mão, pode falar, diga-me qual é a dúvida? Pronto, acontece muito isso. Diga-me. Não, eu triturei com a manteiga. Nada. Vamos colocar aqui o curd. Ele está já bem fresquinho. Está bem? Se ficar muito agarrado na película, podem sempre espremer aqui a película toda. E vamos então encher. Ele não está lisinho, porque tem os pedacinhos da casca de limão, da raspa também, novamente, é normal, mas aconselho, quando estejam a colocar raspa de limão, em que depois queremos que fique um creme bem lisinho, escolham um ralador o mais fino possível para que não se note tanto a casca, está bem? Vai-se notar sempre, é um facto, mas quanto menos se notar, não queremos aqueles raladores quase como raladores de cenoura, está bem? Não queremos casca de limão desse tamanho. Veem a textura dele, olhem lá, não tem gelatina e aguenta-se bastante bem, apesar de que para tarte ele tem que levar gelatina, está bem? Porque senão ele não vos vai aguentar depois quando servirem uma fatia. Aconselho. Ok? Meia cuia, mas quero novamente fazer o processo de chegar aqui o creme todo para baixo. E vamos dar aqui início à decoração. Entretanto, eu tenho aqui umas framboesas
como eu acho que a framboesa aqui calha sempre bem com quase todos os sabores, e se for do vosso agrado, claro, vai também aqui depois dar alguma cor à minha pavlova, tá bem? Portanto, vou começar por esta aqui em camadas. Eu até se calhar vou utilizar aqui as minhas molinhas. Como vos disse, as molas são muito interessantes, estas molinhas dos sacos são muito interessantes aqui para fechar então o saco, para eu não me estar a preocupar com ele, e vou fazer aqui o mesmo com o da nata, antes de os abrir. Está bem? Como fiz aqui nesta há bocadinho, vamos fazer em todas, vamos sempre partir, salvo seja, aqui um bocadinho o interior ainda está molinho, como deve de ser, não é verdade? E vamos rechear todo o interior desta mini pavlova. Vamos abrir aqui a nata é sempre tão levezinha. Vamos tender por cima também, para tapar o creme. Colocamos a outra, mas agora eu vou na mesma partir, salvo seja a parte de cima, mas na minha mão, porque se eu for a partir aqui, vou estar aqui a calcar, salvo seja todo o creme que eu tenho, e não é isso que eu quero. Eu quero que fique assim uma camada visível. Não sei se vocês conseguem perceber bem, mas não quero amochar muito aqui o creme que eu coloquei. Está bem? Voltamos a repetir. Isto serve para qualquer creme que vocês estejam a utilizar. Finalizamos com a nata e vamos aqui. Tenho 3 pavlovas, acho que me dá 3 framboesas em cada. Ok? Uma está feita. Vamos aqui voltar a... Ai, que aqui parti um bocadinho demais, não faz mal. Vamos aqui... Ela está bem seca no interior. Eu aqui nesta vou ser mais generosa com o curd. E vamos tapar novamente com a nata. Decoramos, neste caso, com framboesas. Ou até poderiam aqui colocar uns gomozinhos de limão, ou um limão desidratado. Esta eu não vou partir tanto, ou tentar não partir tanto, porque já fiz aquele côncavozinho que tínhamos visto aqui quando foi antes de ir ao forno. Portanto, vamos aqui colocar. Ele não me vai caber aqui o curd todo, portanto vou guardar depois para as outras que estão no forno. E terminar na mesma com a nata. E até vou aqui ver se tenho um apontamentozinho para dar. Aqui, exatamente. Se tiverem uma folhinha de hortelã, por exemplo, podem... Eu gosto muito dos olhinhos da hortelã para decorar aqui as nossas mini pavlovas. Se quiserem, também podemos fazer. E isto aqui, se estiverem a fazer algo com chocolate, até podem fazer aqui o efeito giro de um bocadinho de açúcar em pó. Ai, aquele foi um bocadinho mais. Pronto. Está preparadíssima a minha pavlova. Vou retirar isto aqui para vocês verem melhor. E limpar só aqui este bocadinho. E está
Preparadíssimo então. Têm aqui 3 opções de estilos para tender e podem aqui dar asas à vossa imaginação a fazer aqui então as vossas pavlovas, tanto em estilo de tender como depois também em sabores. Dúvidas que tenham ficado? Diga, Sandra. Como eu vos apresentei estas, ela está seca, quando batem, conseguem ouvir o barulho que ele faz, certo? Do cliquezinho que ele faz. Sim, mas não vai estar tão quente porque os 100 graus é uma temperatura relativamente baixa, não é verdade? Portanto, vai dar para perceber que elas estão assim, está bem? Ela vai estar bem sequinha, ela vai estar bem mate, não vai estar brilhante, portanto ela vai estar bem aqui, ter uma cor mate, está bem? E não vão tentar tirá-las logo, porque tão quentes elas vão estar mais sensíveis e podem-se aqui partir, mas depois elas vão se soltar facilmente aqui do forno do papel vegetal. Não necessariamente, eu aqui passei 1 hora e tirei-as do forno. Elas ficaram a arrefecer no frio, à temperatura ambiente. Está bem? Nada? Alguma dúvida que tenham ficado? Mais? Não? Fico ansiosa aqui à espera das vossas fotografias. Quem é que ia falar? Alguém? Era alguma dúvida ou era só... Não? Boa. Sim. Olá, Isabel. Como assim? Sim. Não volta a unir porque ela está consistente. O merengue aguenta a forma, portanto nunca vai aqui voltar a unir. Está bem? Mais alguma dúvida que tenham? Aqui eu não aplico porque realmente o meu merengue está impecável e eu não preciso mesmo de deixá-lo secar mais tempo no forno porque ele já está seco na perfeição. Agora, claro que devem sempre adaptar porque imaginem, se estamos a fazer uma pavlova de tamanho de servir 10 pessoas, se calhar aqui já vamos ter que ficar mais tempo, se calhar aqui a Sónia já não tem o tempo de deixar esperar a cozedura inteira, se calhar coze 1 hora a 100 graus, mas no entanto depois deixa o forno desligado e continua a secar, está bem? Mas neste caso elas são mesmo quantidades muito pequeninas, tamanhos muito pequenos, vão cozer mais rapidamente. Não porque elas estão bem cozidas. Está bem? Mas lá está, como eu digo e é verdade para tudo, as vossas mãos é que vão vos guiar sobre aquilo que está no forno. Se a minha pavlova ainda está ao toque, se eu sinto que ela já está seca, ao toque, devagarinho, se eu lhe tocar assim, se ela começa já a fazer barulho, se parece-me que já está crocante, ao final desta hora, não é verdade? Se ela não cola, tudo isto nos vai dar exemplos, não é verdade? Eu aqui ainda consigo olhar para ela, eu sei que vocês não conseguem ver bem para dentro do forno, mas eu não vou abrir porque ainda me faltam 8 minutos para aquela meia hora que eu tinha colocado inicialmente. Mas, se eu agora, quando for abrir, porque eu quando passar a meia hora vou abrir para testar, está bem? Se eu vir que ela ainda está, vocês quando passar esta meia hora vão ver que ela ainda está muito úmida, ainda está ali úmida, ainda vai estar ligeiramente a colar. Ela vai estar bem firme quando estiver pronta, bem crocante, porque é o caso esta está bastante crocante por fora, mas no entanto o interior, e podemos ver isso quando partimos agora no final para a decoração, o interior está molinho, portanto é aqui o ponto. Está bem? Sim.
Em que temperatura? Uhum. Uhum. Que merengue utilizou? Que merengue é que francês? Para os suspiros, por norma, o indicado, não me perguntem aqui porque que eu não lhes vou dizer-vos a diferença entre uma pavlova e os suspiros e o porquê que umas funcionam e outros não. Mas, por norma, para fazer esse tipo de suspiros, o que eu utilizo é um merengue suíço. Está bem? Um merengue italiano não, porque ele fica pastilha, está bem? Mas por norma um merengue suíço acaba por dar-lhes aqui a ficarem bem molinhos no meio, mas crocantes por fora. Está bem? É uma questão de tentar. Sim, eu quando faço suspiros em casa faço exatamente da mesma maneira que faço a pavlova aqui na cozedura. Deixo a 90, 100 graus, porque vai depender sempre do forno em que eu estiver a fazer, e vou deixar se calhar 1 hora e meia, para garantir que eles ficam bem cozidos e criam aquela capa, não é verdade, bem estaladiça que nós queremos, e que no interior ficam mais, não queremos que eles fiquem super moles, mas queremos que eles fiquem umedecidos, não é verdade? E então aí eles aguentam-se bastante bem, mas depois realmente nos suspiros deixo-os a secar no forno mais tempo. A pavlova funcionou-me bastante bem de sempre que eu faço assim, e até nas práticas, nós nas práticas presenciais não temos todo o tempo no mundo, como vocês sabem, portanto eu não posso deixar a pavlova a secar horas infinitas até ao dia a seguir. Eu sempre a fiz desta maneira e sempre ela ficou super bem, bem aqui cozida. Fica com aquela capa estaladiça e bem aqui fofinha no interior. De nada. Mais alguma dúvida que tenham? Sim, não? Não? Sim. Pode fazer o que quiser, era o que eu estava a dizer, Bianca. Pode tender flores, pode tender redondo, pode fazer sem ser com saco pasteleiro, pode tender com a espátula e tender assim redondo mais tosco. É um bocadinho agora à sua criatividade. Não há uma forma. Está bem? Tanto que eu apresento aqui 3 maneiras diferentes, portanto, uma forma só não existe certeza. Está bem? Obrigada a todos. Quero ver as vossas fotos das vossas pavlovas, por favor. Fico à espera, está bem? Alguma dúvida que tenham, mandem-me mensagem, está bem? Ivanka, pavlova enrolada. Não está aqui a fazer a confusão com o travesseiro de noiva? Porque é uma pavlova, é crocante por fora, portanto nunca vai dar aqui para enrolar. Não é? É o que eu lhe estou a dizer, Ivanka. Enrolada, se calhar está a falar aqui no travesseiro de noiva, que não vai ficar crocante. Uma pavlova, tendo a consistência que ela tem, estando crocante por fora, nunca vai dar aqui para enrolar. Tá bom? Obrigada a todos. Alguma coisa, enviem-me mensagem. Tá bem? Obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada.